Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 29, Gênesis capítulo 29. Nós vamos ler o versículo 1 e depois do 10 ao 30. Gênesis 29. Nós vamos ler o versículo 1 e depois do versículo 10 ao versículo 30. Encontramos aí, queridos? Amém? Graças a Deus. Ok. Palavra do Senhor aqui em Gênesis 29, versículo 1 e depois do 10 até o de número 30, diz assim para nós: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Do verso 10 ao 30 agora. Tendo visto Jacó Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, a Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, contigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servir eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, queridos, ainda sentados. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, porque nós sempre encontramos nas Escrituras Sagradas direção, orientação, segurança para a nossa vida e para a nossa caminhada. E nesse momento eu quero colocar, ó Deus, o coração dos meus irmãos e irmãs diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor possa ministrar vida, libertação, ministrar edificação,
consolo ao nosso coração, segundo a vontade do Senhor. Nós oramos abençoando a mente e o coração de todos que aqui estão, e repreendemos fortemente, ó Deus, toda ação do maligno, que tenta de alguma forma sequestrar, tirar, ó Deus, do nosso coração a palavra ministrada do Senhor. É no nome de Jesus que oramos, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite eu quero compartilhar com vocês o tema dessa mensagem. Quem já estudou na célula vai se lembrar disso, porque há 14 anos atrás eu dei esse estudo para vocês. 14 anos atrás. Eu quero falar hoje sobre o banquete de Labão. O banquete de Labão. Preste atenção, esse é o tema da mensagem. Por quê? Nós precisamos conhecer um pouco da história de Jacó, para que a gente possa tirar algumas lições desse jantar, dessa festa da qual participou Jacó, a festa de Labão, e que trouxe inúmeras consequências para a sua vida. É interessante que às vezes a gente vê esse pessoal, a meninada mais jovem da igreja, às vezes olha assim para essas festas do mundo, não é? Digo, para essas festas de Bruno e Marrone, essas festas aí de Luan Santana, essas festas e esses shows sertanejos com esse pessoal, e alguns meninos e alguns rapazes acham que eles podem participar desses banquetes e que isso não vai lhes trazer nenhum tipo de consequência, de nenhum tipo de mal para a sua vida, que isso não vai promover nenhum tipo de consequência para o coração deles. Mas a verdade é que aonde nós estamos, aonde nós vamos, isso acaba sempre respingando em nós algumas questões. Esse texto bíblico diz algumas coisas preciosas para nós e deixa lições. Então o que acontece com Jacó? Deixa eu refrescar a sua memória. Jacó, ele é um dos filhos de Isaac. Na verdade, Jacó tem um irmão gêmeo chamado Esaú, que nasceu pouquinho antes dele. Então o Esaú era mais velho, deve ter nascido uns 5 minutos antes, né? Como lá em casa eu tenho meninos gêmeos, né? E às vezes, já falei aqui, mas às vezes quando eles ficam meio enjoados um com o outro e discutem um com o outro, o Davi vira para o filho: você tem que me respeitar, eu sou irmão mais velho, eu nasci 5 minutos antes, né? 5 minutos, nasceu 5 minutos antes mesmo. Então ele é o mais velho mesmo, né? Então lá na casa do Isaac aconteceu isso. O Esaú nasceu na frente do Jacó, 5 minutos provavelmente, nasceu. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Esaú, ele não se preocupava muito com algumas coisas, e Jacó, ele já era mais cuidadoso com outros elementos. O pai amava mais o Esaú, dava mais atenção para o Esaú, porque a Bíblia diz em Gênesis que Esaú era caçador, e ele caçava cervos e levava depois aquele prato gostoso para o pai dele, fazia aquela, a gente aqui em Minas, né, a gente costuma fazer aquelas canjas de galinha. Ele não tinha galinha lá, talvez até tivesse, mas ele fazia era uma canja de algum cervo que ele caçava e levava para o seu pai Isaac, e seu pai gostava daquilo e amava muito o Esaú. A Bíblia diz que, por outro lado, o Jacó era muito amado pela sua mãe, pela Raquel. A Raquel gostava muito do Jacó, porque ele ficava mais em casa, ele era dado a outras coisas, e aí eles foram crescendo. Só que um dia aconteceu um fato entre os dois irmãos. O Jacó passou a perna no Esaú. Eles tiveram um desentendimento. O Esaú um dia foi caçar, chegou da caça, não conseguiu nada, não matou bicho nenhum, estava morrendo de fome e preguiçoso naquele momento. O irmão dele estava em casa fazendo a comida, ele chegou e falou: ô Jacó, me dá um prato de comida aí. O Jacó, muito esperto, disse para ele o seguinte: olha, eu te dou um prato de comida se você me vender o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura, irmãos, o filho mais velho, na casa dos patriarcas, ele herdava duas coisas importantes. Primeiro, ele herdava o dobro da herança dos outros filhos. Segundo, ele herdava a direção espiritual de toda a família. Ele era o líder da família.
E quando Esaú chega com fome e ele pede a Jacó um prato de comida, o Jacó dá uma de esperto e diz para ele assim: eu te dou um prato de comida se você me vender o seu direito de primogenitura. A Bíblia diz que Esaú, ele foi ímpio, a Bíblia diz que Esaú foi irresponsável, a Bíblia diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e ele fez um negócio com o irmão dele: tá bom, é seu meu direito e você me dá o prato de comida. E o Jacó fez isso, tirou do irmão o direito de primogenitura por um prato de comida. O Esaú foi um homem irresponsável. Aí o que acontece? Começa a surgir um atrito entre os irmãos, e o Jacó, desconfiado de que o pai provavelmente fosse resistir ao fato de abençoá-lo, porque ele havia comprado a primogenitura do irmão, porque no processo, quando o pai estava bem velhinho e percebia que a morte ia se aproximando, o pai chamava o filho mais velho, punha a mão direita sobre ele e o abençoava. Depois chamava os outros filhos e proclamava também algum tipo de bênção ou maldição sobre os filhos. E Jacó, com medo de que o Isaac não abençoasse a ele como primogênito, ele então arma uma situação. Ele se passa pelo seu irmão, ele veste a roupa do irmão, ele bota um pelo de carneiro no braço, porque o irmão dele era muito peludo, e o pai já estava cego, não estava enxergando direito, devia estar com catarata avançada, não estava enxergando bem o negócio, e ele vai para a presença do pai, prepara uma comida parecida com a que o irmão dele fazia, quando matava uma caça e levava para o seu pai, e ele engana o pai achando que é Esaú, ele fala: pai, ministra a bênção sobre mim. E o pai dele, achando que ele era o Esaú, ministrou a bênção sobre ele, tudo que ele queria. E aí, quando Esaú chegou, pouco depois que Jacó saiu, o Esaú também foi pedir ao pai uma bênção, porque o pai estava velhinho, e eles achavam que ele iria morrer logo, só que eles não sabiam, né? A gente sabe hoje que o pai viveu mais de 20 anos ainda depois disso. E aí, o que é que acontece? O pai diz assim: mas eu acabei de te abençoar. E o Esaú falou: não, eu cheguei aqui agora. Ele falou: não, você acabou de trazer comida para mim. Não, não fui eu, foi o meu irmão que enganou o senhor. E aí, o Esaú passou a ter ira, ódio do irmão, e ele começou a pensar em matar o seu irmão. Para evitar uma tragédia dentro de casa, a mãe chama o Jacó e diz assim: foge de casa, vai embora daqui, vai para a casa do teu tio, vai para a terra bem distante do Oriente, vai para a casa do meu irmão Labão e fique por lá até que passe a saíra de Esaú contra você, porque senão isso vai terminar em morte. E a Bíblia diz que Jacó foge para a terra do Oriente, ele vai para a casa do seu tio, ele vai para a casa do Labão, e a Bíblia relata que no caminho, Jacó tem algumas experiências com Deus, e ele chega até a casa do seu tio Labão, e quando ele chega, está aqui o texto que lemos, ele encontra na beirada do poço a sua prima, e ele encontra ali aquela mulher que estava ali tirando água, e ele então, quando percebe, descobre que ela é sua prima, ele a abraça, ele a beija, ele diz que ele é seu parente, então ela corre até a sua casa, fala com o seu pai, o pai chega, o tio dele, o Labão, leva ele para dentro de casa, e aqui, conforme o relato bíblico que nós lemos, dá esse desenrolar da situação. E o que é que acontece? Então, quando Jacó começa a viver com o seu tio Labão, depois de um mês que ele estava vivendo com o seu tio, ele se apaixona pela sua prima, ele fica todo apaixonado, e aí o amor cresce, o interesse por ela cresce, e ele e o seu tio fazem um acordo sobre esse assunto, e a Bíblia diz que Jacó se propôs a trabalhar, aceitou o acordo de trabalhar 7 anos, para no final desses 7 anos, receber como esposa a Raquel, que ele tanto amava. Então o acordo foi feito, e a Bíblia diz que ao fim de 7 anos, no dia
tão esperado do acerto, nesse momento que era um dos maiores momentos para a vida íntima, sentimental da vida do Jacó, a Bíblia diz que Labão, seu tio, usou de esperteza. O seu tio foi muito mais esperto do que ele. O tio de Jacó o engana no dia do casamento. No dia do casamento, o tio dele faz o quê? Ele pega a filha mais velha e dá a Jacó por casamento e guarda a mais nova. Aí você fica se perguntando, como é que isso aconteceu? Simples, porque naqueles tempos, irmãos, o casamento não era como é hoje. Naqueles tempos você chamava as duas famílias, fazia uma festa que durava 7 dias, e no último dia da festa, à noite, a barraca dos noivos, porque não tinha casa, era barraca, era tenda, né? A tenda dos noivos estava armada, então o noivo entrava e o pai levava a noiva até a porta da tenda e a introduzia, e aí à noite eles consumavam o casamento com ato sexual. Só o que acontece? O Jacó, naquela festa de uma semana, irmãos, ele deve ter bebido vinho demais. Ele bebeu demais, por isso que você tem que tomar cuidado com bebida. Ele deve ter enchido a cara de vinho, e ele já não estava sabendo o que era A nem o que era B, e aí a Bíblia diz que, a gente até costuma brincar dizendo que à noite todo gato é pardo, não é verdade? Então, ele provavelmente na barraca, embriagado, o Labão deve ter enchido a cara dele de vinho mesmo, para ele ficar meio tonto, e aí à noite o Labão leva a filha mais velha, a que ele não amava, e põe na tenda. O Jacó abraça ela, achando que é a Lia, e consuma o casamento com um ato sexual. Quando o dia clareia, quando o dia amanhece, que ele olha do lado, quem era? Não era a mulher que ele amava, era Lia. Era aquela mulher que tinha um olho esquisito, embaçado, parece que ela deve ter sofrido um problema, ela provavelmente perdeu uma visão, não é? E aí, quando ele acorda, ele sai da tenda bravo, vai até Labão e diz assim: o que você fez comigo? Eu trabalhei 7 anos para você, para poder receber essa outra mulher como minha esposa, a Raquel, que eu tanto amo, e você me deu a Lia. Aí Labão diz para ele: olha, lá onde você mora, o acordo é assim, mas aqui é outro. Aqui a filha mais velha tem que casar primeiro, antes da mais nova. Nós não fazemos as coisas desse modo. Labão fez com Jacó exatamente aquilo que Jacó havia feito com seu irmão e com seu pai. Ele trapaceia, ele engana, ele passa a perna no seu sobrinho, propositalmente. No dia do casamento de Jacó, depois de um banquete fatal, regado provavelmente com muita bebida, a Bíblia diz que Labão traiu Jacó no cumprimento do seu acordo, dando a ele uma esposa que ele não tinha escolhido, em vez da pessoa que ele amava, que era Raquel. Jacó sonhou, diz a Bíblia, e trabalhou pela Raquel durante 7 anos, mas após uma festa, escute isso, após uma festa, após um banquete com Labão, a Bíblia diz que Jacó deitou-se com um sonho e ele acordou com um pesadelo do lado dele. A experiência de Jacó, queridos, ela é uma advertência para todos nós daquilo que pode acontecer com alguém na sua caminhada espiritual, porque muitas pessoas hoje, escute isso, porque isso diz respeito à sua vida, muitas pessoas hoje estão estabelecendo vínculos, fazendo alianças e amizades com gente errada, estão construindo relacionamentos com gente que não deveriam construir, estão se assentando em banquetes, em festas, em companhias de pessoas que não são confiáveis, e elas acabam no final dessa história enlaçadas, presas pelos mesmos pecados e hábitos dessas pessoas com as quais elas jamais deveriam ter se associado na vida. E quais foram as consequências que essa festa, quais foram as consequências que esse banquete do qual Jacó participou com Labão trouxe para a sua vida? Quais foram as consequências que esse banquete trouxeram com prejuízo para a vida de Jacó? E que você tem que tomar cuidado também. Esse banquete de Labão trouxe muito prejuízo para Jacó.
Veja, em primeiro lugar, o banquete de Labão, diz a Bíblia, trouxe cegueira para a vida de Jacó. Os versos 22 e 23 dizem assim: reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Preste atenção, a Bíblia diz que ao sair dessa festa, ao sair do banquete de Labão, Jacó estava aberto para receber qualquer coisa que Labão lhe desse. Então muitas pessoas, eu percebo, irmãos, elas estão hoje como Jacó, elas estão sendo embriagadas, elas estão vivendo na escuridão, sem luz para os olhos, elas estão vivendo uma cegueira espiritual profunda. São pessoas que andam aceitando qualquer coisa como bênção para a sua vida, para o seu casamento e para a sua família. São pessoas que às vezes estão trabalhando pela bênção, que dormem sonhando com a vitória, mas acordam no dia seguinte com um pesadelo. O verso 22 diz aí: à noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. Labão, depois daquele banquete com Jacó, o que ele faz? Ele conseguiu, através da embriaguez, fazer com que Jacó perdesse a capacidade de discernir o certo do errado, a pessoa a quem ele amava e a quem ele só admirava ou respeitava. Jacó, depois desse banquete com Labão, ele não conseguia enxergar com clareza as coisas, a sua vista estava turva, a sua vista estava embaçada, ele tinha perdido a capacidade de discernimento. E eu percebo que muitas pessoas hoje estão assim cegas espiritualmente por causa do tipo de gente com as quais elas convivem e andam dando ouvidos. Deixa eu dizer para você, às vezes você gosta muito daquela sua amizade, aquela sua amiga, aquele seu amigo, e eles festejam a sua presença, o ambiente quando você chega, você é muito bem quisto, é muito bem recebido, mas esse tipo de festa, esse tipo de ambiente, esse tipo de companhia, não é a melhor companhia para você, e à medida que você passa a conviver com essas pessoas, a sua vista começa a perder a capacidade de discernimento. Aquilo que a pessoa que está convivendo com você e que não tem temor de Deus gosta, aprova e chama de coisa boa, e que você que conhece a Deus e a Jesus e percebe que não é tão boa assim, você começa a conviver com esse tipo de gente, e daqui a pouco você está vendo a mesma coisa que ela, você está gostando das mesmas coisas que ela está gostando. Depois de passar um tempo, diz aqui a Bíblia, no banquete de Labão, comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida, ouvindo as mesmas conversas, Jacó não sabia mais, diz aqui a palavra de Deus, distinguir uma coisa da outra. Ele trocou o sonho por pesadelo, ele trocou a bênção que ele lutou por coisa bem menor que lhe foi oferecida. Sabe por quê, irmãos? Porque o banquete que o mundo oferece, que a sociedade oferece, que o diabo muitas vezes propõe a você e a mim, ele tem esse poder de tirar a sua capacidade de discernir o que é melhor para a sua vida. Tem o poder de tirar de você a capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. É impressionante a gente vendo hoje as pessoas participando de certas festas, de certos ambientes, vivendo com algumas pessoas, e daqui a pouco aquela pessoa que era boa, aquela pessoa que era correta, aquela pessoa que ela era íntegra, aquela pessoa que tinha cuidado com aquilo que ela dizia, agora ela que não usava palavrão, usa os mesmos palavrões que o ambiente onde ela está vivendo está usando. Ela que sempre foi educada, começa a ser agora sem educação, e você vai ver, é um ambiente que ela está frequentando, você vai ver, ela está participando de um banquete, aonde a vida dela está perdendo a capacidade de discernir. O banquete de Labão tirou a capacidade de Jacó de discernir as coisas, ele ficou cego.
ele não conseguia mais perceber o que era bom e o que era ruim. Ele não tinha mais essa capacidade. Sabe, as pessoas hoje, e muitas vezes o diabo faz isso, ele arma oportunidades para que você e eu, para que nós possamos estar na companhia de certas pessoas, e essas pessoas vão acabar fazendo com a gente aquilo que Labão fez com Jacó. Se você continuar caminhando com certas amizades com as quais você tem sustentado, elas vão te roubar a capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim para a sua vida. Se você continuar se assentando com um tipo de gente que não tem temor de Deus, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão te levar para o precipício, vão te levar para o buraco, vão te levar para o mau caminho, vão te levar para um beco sem saída, e quando você perceber, a sua vida vai estar toda enrolada, e quando você perceber, os seus sonhos estarão todos comprometidos. Por quê? Porque você se assentou numa mesa como Jacó, numa mesa que Labão deu, mas que comprometeu a visão de Jacó, e ele já não conseguia discernir mais nada. 1 Coríntios 15, 33, a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Lá em Provérbios, no capítulo 13, verso 20, a palavra de Deus diz assim: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O que a Bíblia diz é que você tem que tomar cuidado com quem você anda. O que a Bíblia está dizendo com esse texto é que muitas vezes o diabo coloca para você uma mesa, para que você possa se sentar nela, e através daquilo que você ouve, através das conversas que você escuta, a sua vida ser contaminada e você sofrer danos irreparáveis. Mas eu não falo só de amizades. Escute o que eu vou te dizer. A família do meu pai são pessoas espetaculares, mas são pessoas que não são crentes. Não são crentes. E eu me lembro que muitas vezes, quando eu chegava na casa do meu avô para fazer uma visita para ele, meu avô por parte de pai, porque eu fui criado com a minha mãe e com meu avô por parte de mãe. Mas quando eu chegava na casa do vô Silvino, não é? E encontrava com os meus outros primos lá, irmãos, eu cansei de assistir. Veja, eu estou falando da minha família, imagina o que acontece na sua. Pensa só, eu cansei de assistir meus primos mais novos do que eu, um pouquinho menor, alguns, não é, tem diferença de 8 anos, 7 anos, e eu tinha lá meus 14 anos, chegava lá, via um primo meu que tinha 7, 8 anos, e o tio ensina assim: diz aí pro tio, puputa. Aí ele dizia, puputa, aí todo mundo morria de rir. E eu pensava, eu tinha 14, eu falei assim, ele tá ensinando o filho dele um palavrão. E aí quando o menino que tem 7 anos chegar aos 14 anos e xingar o pai, ele vai achar ruim. Como que ele vai achar ruim? Se ele está ensinando, o banquete de Labão está ali. Às vezes você está no ambiente da sua família. Eu estava no ambiente da minha família. Quando eu estou no ambiente da minha família, parte de pai, eu tenho que tomar cuidado. Aí você fala assim: ah, mas é sua irmã, é seu irmão, e a turma lá gosta de tomar um gole, e gosta de assar uma carne, e sai piada indecente, e sai palavrão, e você está ali. Você não vai deixar de conviver com a sua família, mas seja inteligente. Fique no ambiente meia hora e sai fora. O que você vai ficar fazendo ali o tempo todo? Os primos embriagados, a irmã embriagada, o cunhado embriagado, ou o irmão embriagado. E aí, o que você vai fazer nesse ambiente? E aí tem pessoas que dizem assim, tem mulher que diz, mas você não gosta de conviver. A mulher diz, mas você não gosta de conviver com a minha família? E tem mulher que diz, você não gosta de conviver com a minha família? Ou orelha. A Bíblia diz que más conversações corrompem bom costume. Pode ser sua irmã, pode ser seu pai, pode ser teu irmão. A convivência tem que ser limitada e reduzida mesmo. E não vai levar seu filho para o meio disso, e nem a sua mulher, e nem seu marido para esse meio. Ah, não, mas o meu marido não gosta de participar da minha família. Eu amo, ou o marido diz, a minha mulher não gosta de estar no meio da minha família. Tenha discernimento. Eu nunca deixei de conviver com a minha família e par de pai, mas quando eu chegava num ambiente
E eles só falavam palavrões, piadas imorais, muito gole, muita cachaça, muita bebida, e era só isso mesmo, só inconveniência. Você acha que eu ficava lá 2 horas, 3 horas? Eu fazia o meio de campo, meia hora, 40 minutos, 1 hora no máximo, eu estava picando a minha mula, saindo fora, porque o ambiente não era adequado para mim. Mas quando você para e você se assenta com esse tipo de gente, você vai perder a sua capacidade de enxergar, você vai perder a sua capacidade de discernir as coisas. Vai acontecer com você o que aconteceu com Jacó. Ele se assenta no banquete de Labão e sai dali cego, casa com a mulher errada. Você já deve ter visto isso por aí no cinema, em filmes, né? Isso acontece muito, sabe aonde? Na cidade de Las Vegas. Porque Las Vegas é uma das cidades dos Estados Unidos mais pervertida que você pode imaginar. E quanta gente vai para Las Vegas se divertir, enche a cara, à noite, sai com uma mulher que nunca viu, e quando acorda no outro dia, qual é a surpresa que ele tem? Ele estava tão bêbado, que ele passou no caminho numa igreja, casou com ela e acorda com uma mulher que ele conheceu naquela noite, teve contato íntimo com ela e está casado com ela. Você já viu isso em filme, mas isso acontece de verdade nos Estados Unidos. Sabe quanta pessoa para conviver com gente assim? Você vai perder a sua capacidade de discernimento. Tenha cuidado, não é porque é sua família não, é sua família, você tem que ter jeito, você tem que ter cuidado. Eu já disse aqui, mas eu nunca vou me esquecer. Eu tenho na minha memória essa palavra até hoje. Já falei, mas eu vou repetir. Eu me lembro que no dia que eu fui entregar, a Lu estava comigo, ela viu pessoalmente. No dia que eu fui entregar o convite do meu casamento, junto com a Lu, para o meu tio, que tem um nome brasileiro, eu chamo Robert, americano, ele chama Roberto, já é falecido. Quando eu entreguei o convite na mão do tio Roberto, perto da Lu, sabe o que ele fez? Ele não deixou de me dar uma esbarrada. Ele segurou o convite na minha mão, perto dela, e riu e falou assim: vai casar? E vai casar? Virgem, né? Do tipo assim, zombando de mim, perto da Lu. Essa é a minha família por parte de pai. Se você começa a conviver com esse tipo de gente, você perde a sua capacidade de discernir as coisas. Jacó se assentou no banquete de Labão. Cuidado com essas festas aí dos amigos de trabalho. Cuidado com as festas da sua família, viu? Muito cuidado. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não posso estar na festa da minha família? Não, eu estou dizendo que você tem que ser inteligente, a sua fé tem que ser inteligente. Você chega lá, tem uma festa, você está vendo que a turma está bebendo, está conversando, xingando palavrão, contando piada imoral, o que você vai ficar fazendo ali? Mas é minha família. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu fico com a Bíblia e não fico com você. Então faz o meio de campo, fica lá meia hora, 40 minutos, 1 hora e racha fora. Não deixa seu filho nesse ambiente, não deixa sua mulher nesse ambiente, não deixa seu marido nesse ambiente, porque daqui a pouco ele não vai estar enxergando nada, discernindo nada e vai achar tudo normal. E quanta gente que está aqui nessa noite, até assistindo a gente aqui na internet, quantos casais não brigam por causa disso na família, né? Não é verdade? A mulher diz assim: não, eu vivo muito sozinha porque meu marido não gosta de se envolver com a minha família. Ou o marido diz assim: não, eu estou muito sozinho porque minha mulher não gosta de estar envolvido com a minha família. Querido, vocês são crentes, tenham cuidado até com a sua família, para que você não perca a capacidade de discernimento. A gente tem que amar a nossa família, mas temos que ter discernimento. Aí você vai para a casa do seu familiar, está lá uma festa, o pau está quebrando, bebida, churrasco, gente tonta, conversa fiada demais. Você chega lá na hora do almoço, 11 horas, e quer sair 5 horas da tarde, e quer que a sua mulher, seu marido, seus filhos também saiam desse horário de lá. Falta de discernimento, né? Almoce, diz a gente: eu já estou indo, fica lá 1 hora, faz a hora e dá o seu jeito. Dá o seu jeito. Veja só, queridos,
O banquete de Labão, diz o texto bíblico, trouxe cegueira para a vida de Jacó. Comer e beber com Labão, diz aqui o texto bíblico, significa que você se assenta à mesa com aqueles que não têm temor de Deus, e celebrar com esse tipo de gente, querido, aliançar-se com esse tipo de gente, sempre vai trazer consequências desagradáveis para a sua vida, sempre. E eu fico me perguntando, o que é que poderia ter cegado Jacó naquela noite tão importante para ele? Irmãos, a noite do nosso casamento é uma das noites mais importantes da nossa vida. Era a noite do casamento de Jacó. E o que é que cegou Jacó numa data tão importante? O que é que teria feito Jacó confundir duas pessoas tão diferentes uma da outra, como era Lia e Raquel? Como é que ele poderia confundir a bênção que ele viu e pela qual ele trabalhou 7 anos por outra coisa? Como é que isso aconteceu? O que a palavra de Deus nos diz e revela aqui, queridos, é que o banquete de Labão trouxe cegueira para a vida de Jacó. Então, cuidado com as pessoas com as quais você anda, convive e celebra. Cuidado. Muito cuidado. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o banquete de Labão, ele trouxe desperdício de energia e recursos. É isso que a Bíblia revela. Veja o que diz o verso 29. Diz aí no final o seguinte: e continuou Jacó servindo a Labão por outros 7 anos. Você sabe qual foi a segunda consequência que Jacó experimentou na vida por ter participado desse banquete? Foi que ele perdeu recursos e muitas energias. Ele tinha combinado com o seu tio: eu vou trabalhar para o senhor durante 7 anos e o pagamento será a sua filha, a Raquel, a que eu amo, a mais nova, como esposa. O tio e sogro engana ele, e agora, porque ele foi enganado por ter participado desse banquete, Jacó perde 7 anos da sua vida. Ele perde recursos, ele perde energia, porque ele sentou-se num banquete que foi um prejuízo irreparável para a sua vida. E hoje, querido, muitas pessoas estão frustradas e decepcionadas, porque a semelhança de Jacó, elas trabalharam por Raquel e levaram a Lia para casa. O banquete de Labão, diz a Bíblia, trouxe para Jacó desperdício de recursos e de energia, e ele se deixou levar, e ele se envolveu com pessoas que andavam nas sombras, com pessoas que não eram transparentes, e na verdade a Bíblia mostra que foram os pecados que Jacó cometeu na sua caminhada que o levaram para o banquete de Labão. O que estava acontecendo com Jacó, escute isso, o que estava acontecendo com ele não foi um acidente. Jacó, na casa do pai, ele não respeitou o pai, ele enganou o seu irmão, ele enganou também o seu pai, fugiu de lá, e porque a vida dele estava carregada de pecados que não foram abandonados, que não foram deixados, que não foram confessados, Jacó termina a sua jornada nesse primeiro momento no banquete de Labão. E o banquete de Labão trouxe danos, prejuízos financeiros, de recursos e de energia. Às vezes as pessoas com as quais eu converso falam assim: pastor, eu não entendo porque Deus, escute isso, alguns de vocês falam isso comigo, eu não entendo porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: as coisas que acontecem com você e comigo, elas são porque nós fizemos escolhas. Labão estava enganando Jacó porque Jacó fez escolhas. Ele escolheu enganar o pai, enganar o irmão, escolheu ser desonesto, fugiu de casa, e esse pecado de Jacó o levou para a mesa e para a casa de Labão. Escute o que eu vou te dizer: toda pessoa
que vive no pecado, toda pessoa que vive em desobediência a Deus, toda pessoa que vive em rebelião contra Deus, mais cedo ou mais tarde, ela vai se assentar na mesa de Labão, ela será enganada, ela será prisioneira das suas decisões e dos seus pecados, ela sofrerá as consequências das suas más decisões, e Deus não tem responsabilidade com isso. Você escolheu. Eu me lembro que um tempo atrás, há bastante tempo atrás, estava conversando com uma ovelha minha, pessoa muito séria, pessoa muito crente, pessoa muito comprometida, pessoa muito íntegra. E a pergunta que ela me fazia era mais ou menos esta. Ela disse assim: pastor, eu fiz tudo direitinho na minha vida. Eu fiz tudo direitinho na minha vida. Por que Deus permitiu? Escute o que eu estou dizendo. Foi a pergunta que ela me fez. Por que Deus permitiu que eu casasse com essa pessoa? O casamento estava mal, com problemas. Irmãos, por mais que eu ame você, eu tenho que dizer que não foi Deus que permitiu você casar com quem você casou. Foi você que escolheu. Você escolheu. E quando você escolhe, sem observar os critérios da palavra de Deus, você vai sofrer prejuízos de toda sorte e de toda natureza. E depois não adianta você dizer que Deus permitiu. Deus respeita a minha e a sua liberdade. A Bíblia diz que Deus nos deu o poder volitivo, o poder de escolha, o poder de decisão, o livre arbítrio. O que estava acontecendo com Jacó, os prejuízos de recursos e de energia da sua vida, que ele estava sofrendo, os danos que ele estava sofrendo, foram por causa dos seus pecados, foram por causa das suas más decisões, foi por causa das suas escolhas que não seguiram os princípios da palavra de Deus. E depois não adianta você dizer: ah, foi Deus que permitiu, foi você que escolheu. Não foi Labão, diz a Bíblia, quem procurou Jacó, foi Jacó quem procurou Labão e se submeteu ao seu serviço, e por causa deste banquete, diz aqui a Bíblia, Jacó perdeu 7 anos da sua vida, perdeu recursos e energias que foram desperdiçadas. Quando as pessoas não se arrependem dos seus pecados, elas vão terminar, mais cedo ou mais tarde, sofrendo consequências severas, vão perder recursos e energias na sua vida, como aconteceu com Jacó. E isso não importa se é para você, para mim ou para Jacó, é para todo e qualquer que comete pecado, transgressões, ignora a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus. O resultado disso será dano, prejuízo de recursos e de energia. Cuidado, querido, cuidado, querida, com as suas decisões. Se você errou, se você transgrediu, se você pecou, se arrependa disso, antes que isso te leve para um caminho aonde você sofrerá danos irreparáveis como Jacó sofreu. Quando a gente olha o texto bíblico, irmãos, a gente percebe isso claramente, todo dano, todo sofrimento que Jacó estava sofrendo na sua caminhada, na sua vida. E ele perde recursos e energia. 7 anos da sua vida. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus nos revela, é que ao sentar-se naquele banquete, Labão perdeu a capacidade de ver, de discernir, e ele agora também sofre com perdas
de recursos e de energia. E o que levou Jacó a esse banquete? O seu pecado. Cuidado, se você toma uma decisão, se você comete um pecado contra Deus, arrependa-se, confesse, deixe, abandone isso, antes que isso comprometa a sua vida. Em terceiro e último lugar, o banquete de Labão, diz aqui o texto da palavra de Deus, ele afetou seriamente a caminhada de Jacó. A terceira tragédia, diz aqui, está no verso 30, diz assim: mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Veja que ao participar desse banquete, a Bíblia diz que a vida de Jacó foi seriamente afetada na sua caminhada. A vida familiar de Jacó, a partir do banquete de Labão, diz o texto bíblico, ela ficou seriamente comprometida, ela ficou muito embaraçada. Jacó não planejou, irmãos, ter duas esposas, mas a aliança que ele fez com Labão afetou seriamente a sua vida e a sua caminhada. Você não vê em Jacó o desejo de ter mais de uma esposa, mas porque ele andou com a pessoa errada, porque ele fez aliança com a pessoa errada, porque ele se assentou no banquete errado, ele teve agora a sua vida seriamente comprometida, a sua caminhada seriamente comprometida. Entenda que alianças com pessoas erradas sempre vão trazer consequências espirituais, físicas e emocionais terríveis para a nossa vida. A casa de Labão sempre estará com as suas portas abertas para aquelas pessoas que fogem da presença de Deus, porque toda aquela pessoa que foge de um encontro com o Senhor Jesus por causa dos seus pecados, elas sempre vão encontrar a casa de Labão aberta para dar a elas um banquete, e nesse banquete Satanás irá travar a sua vida, embaraçar a sua caminhada, trazer danos e promover prejuízos na sua vida. A Bíblia diz que Jacó teve a sua caminhada comprometida. Por quê? Porque ele se assentou no banquete de Labão. Ele estava na festa errada, em aliança errada, com a pessoa errada. Eu quero terminar perguntando para você: será que você também não tem se assentado no banquete de Labão e se embriagado? Será que de alguma forma você não tem se assentado em alguns banquetes que estão roubando a sua capacidade de discernir, de ver? Será que existe alguma coisa em sua vida que está fazendo você fugir de um acerto com Deus? E quando a gente foge de acertar a vida com Deus, a gente acaba realmente se assentando no banquete de Labão, ou seja, a gente acaba tendo a vida comprometida em vários setores. O que é que você está fazendo para sair do banquete de Labão e acertar a sua vida com Deus, para que você possa receber a bênção e o favor do Senhor? Ou você não está fazendo nada? Porque a palavra de Deus diz que a consequência, o resultado de Jacó ter se assentado naquele banquete, foi que ele perdeu a visão, ele perdeu recursos e energia, e ele teve a sua caminhada comprometida. Então, querido e querida, escute o que eu estou te dizendo. Se você tem vivido num projeto que Deus não aprova, se você está vivendo de acordo com aquilo que Deus rejeita, arrependa-se disso, mude de vida, mude de postura, não se assente nesse banquete. As pessoas podem te receber bem ali, te aplaudir, achar que você é o cara descolado, que você é a moça descolada, mas se essas coisas não agradam a Deus, elas serão laços para a sua vida.
Não faça como Jacó. O banquete de Labão foi a maior tragédia para a vida de Jacó. E o tempo não permite, eu estou terminando. Mas se você continuar lendo a história de Jacó, você vai ver quantas brigas surgiram dentro da sua família, quantos atritos, quantas guerras, quanto sofrimento, quanta dor, quanta ferida na história da sua família. E por quê? Porque um dia Labão convidou Jacó para um banquete. E todas as vezes que você aceita o convite dessa sociedade, do mundo ou do diabo, para se banquetear, você vai sair no prejuízo, sempre. Mas quando você e eu nos arrependemos, abandonamos todo tipo de transgressão que entristece ao Senhor, o que nós recebemos da parte de Deus é vida e vida em abundância. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, inteligência para vivermos uma vida diferente. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você, porque pode ser que alguém aqui nessa noite esteja caminhando na companhia de pessoas erradas. Pode ser que alguém nessa noite esteja se assentando com as pessoas erradas. Pode ser que nessa noite os seus recursos e energia e toda a sua caminhada está sendo comprometida, como foi comprometida a caminhada de Jacó, por causa dos pecados que ele cometeu e que ele custou a se arrepender deles. Porque você vai ver que a vida de Jacó só muda depois que ele passa pelo Val de Jaboque. Ele levou mais de 20 anos para reconhecer os seus pecados. Ele levou mais de 20 anos para reconhecer a sua transgressão. E a vida dele só foi mudar quando ele está retornando para a casa do seu pai, para a sua terra, depois de Deus aparecer a ele no Val de Jaboque e travar com Jacó uma luta para mudar o caráter dele, para mudar a vida dele, para mudar a postura dele. Eu posso dizer para você que Jacó viveu 20 anos com segurança, debaixo de muita acusação na sua mente, porque no Val de Jaboque, quando ele vai voltando para sua casa, Deus lhe aparece e luta com ele no Val de Jaboque. O anjo pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele diz: Jacó é o meu nome. E Jacó significa enganador. Traduzindo para o português, Jacó significa ladrão, o cara safado, o mau caráter. E só depois que Jacó tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, só depois que Deus toca a vida de Jacó, é que o seu nome também é mudado. E quando ele sai daquele vale chamado Jaboque, ele já não se chamava mais Jacó, mas Deus toca a vida de Jacó, toca o caráter dele, e a partir daquele momento, ele é chamado de Israel, que significa príncipe de Deus. Foram 20 anos para ele reconhecer que estava errado. Será que você vai precisar de 20 anos para tomar uma decisão? Você vai ter que sofrer 20 anos para mudar de vida? Você vai insistir, como diz a linguagem popular aí, em dar murro em ponta de faca? Sua vida não está bem, sua caminhada não está legal, sua vida sentimental está sendo desconstruída a cada dia, falindo, e você temendo e achando que é assim que deve ser. É tempo de mudança, querido. É tempo de você mudar. Vamos orar, feche seus olhos.
Feche seus olhos, nós vamos orar. E quem sabe nessa noite, você aí de olhos fechados, quem sabe nessa noite, você chegou à conclusão de que tem coisas que precisam mudar na sua vida. Tem coisas que precisam mudar na sua caminhada. Então tome essa decisão hoje, de mudar a sua caminhada, de mudar o seu comportamento. Não espere a sua vida entrar num processo de quebradeira, de falência, de insatisfação permanente. Vamos orar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor nesse momento a vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. E nessa noite, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor no nome de Jesus, que Tu possas, ó Deus, mover o coração de cada homem, mulher, rapaz e moça que está aqui nesse santuário. Mover na direção de um quebrantamento, mover na direção de uma transformação, mover na direção, ó Deus, de uma revisão da sua postura, da sua conduta, da sua própria vida. Que o Senhor possa promover, ó Deus, um convencimento nessa noite do pecado, da justiça e do juízo, a fim de que haja, ó Deus, arrependimento, transformação na vida de cada um de nós que caminhamos na presença do Senhor. Meu Deus, nós oramos nessa noite para que o Senhor possa promover essa grande transformação no coração daqueles que necessitam nesse ambiente que nós estamos, a fim de que a vida de cada um de nós que aqui ouvimos a Tua palavra possa caminhar na direção daquilo que é resultado de sucesso e de vitória, porque a vitória e o sucesso são resultados, são consequências de quem obedece ao Senhor e à Tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor nos ajude, a fim de que nós possamos ter uma mudança profunda na nossa caminhada e na nossa conduta de vida. Eu quero abençoar cada pessoa que está aqui nessa noite e que no seu coração está entendendo que precisa de uma transformação. Dê força a esse homem e a essa mulher, para que eles possam, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito, se arrependerem, mudarem de vida e de postura e viver uma vida aprovada e reta aos Teus olhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, queridos.